Caro aluno, vamos começar hoje o nosso trabalho de estatística para a sua formação para o concurso próximo de oficial militar. A disciplina estatística, ela é muito importante na sua formação, ela é muito importante para que você consiga a sua aprovação neste concurso que você está se habilitando. Para isso, vamos trabalhar juntos. Inicialmente, gostaria de me apresentar. Meu nome é Ronaldo, você está vendo aí meu nome no seu monitor. Eu sou engenheiro, tenho mestrado em estatística e vamos trabalhar um pouco essa disciplina. Na realidade, todo o estudo de estatística, ele se aplica em todas as profissões, por isso a importância deste estudo com vocês. Vamos agora apresentar uma pequena bibliografia que servirá de apoio para vocês. Observem. Nós temos 3 livros indicados. O primeiro, Estatística Aplicada. É um texto muito simples, contempla toda a nossa grade que vai ser estudada nesse curso, e ele poderia ser utilizado com facilidade. Um segundo texto, Estatística para Ciências Humanas, ele, como o próprio nome diz, ele não tem muitas fórmulas matemáticas, é um texto absolutamente tranquilo, que poderá ser lido e complementado com facilidade para a formação de vocês. Por último, Estatística Aplicada à Gestão Empresarial. Ora, esse texto ele tem algumas vantagens em relação aos 2 primeiros. Qual é essa vantagem? Ele aborda mais a parte prática da estatística. Certamente ele irá complementar bastante a atividade de vocês. Penso eu que todos eles são bons, não existe um que seja melhor que o outro, e além desses 3 textos que a gente está indicando para vocês, temos muitos outros à disposição no nosso mercado literário. Fiquem à vontade para utilizar qualquer outro texto que contenha o assunto que nós vamos tratar com vocês. Bom, vamos falar um pouco agora do nosso programa efetivo de curso. Vamos lá. O que nós vamos estudar com vocês? Inicialmente, vamos apresentar o que é estatística, quais são os ramos da estatística, ou seja, em que fases, em que pontos a estatística se divide. Vamos conceituar basicamente e definir as aplicações da estatística em todos os ramos de atividade. Conhecendo a aplicabilidade da estatística, o nosso trabalho ficará muito mais simplificado. Vocês vão perceber que em todos os ramos, em todos os momentos, a estatística será útil para a carreira de vocês. Para se entender estatística, é necessário que a gente domine algumas pequenas ferramentas matemáticas. Por exemplo, a porcentagem, ela é básica. Sempre que tratarmos de estatística, estaremos nos referindo a valores percentuais. Temos que não somente entender como raciocinar em termos de porcentagem, sabermos cada detalhe, cada aplicação, cada variação percentual. Tudo isso é muito importante, estejam certos. Alguns operadores estatísticos também serão vistos nesse momento para facilitar a compreensão de algumas fórmulas estatísticas. São operadores simples. Não pensem que é uma matemática pesada, muito antes pelo contrário, é extremamente simples. Para tratarmos e conhecermos melhor a estatística, temos que saber onde estamos trabalhando. E aí vamos entrar com os conceitos de população ou universo a ser trabalhado. Conhecendo esses conceitos, vamos ver então como extrair deste universo, desta população, a parte que vamos estudar, que é exatamente o que chamamos de amostra ou teoria da amostragem. Uma vez definida esta amostra, podemos então efetuar o nosso estudo de estatística propriamente dito. Vamos ver a parte seguinte que nos aguarda. Somente conhecemos estatística se temos dados para serem analisados. Não existe estatística, não existe nenhum tipo de estudo estatístico se nós não dispusermos de informações. Temos que buscar esses dados, temos que conhecer esses dados
trabalhar esses dados de maneira adequada, de maneira sistematizada, para aí então podermos apresentar esses dados de uma maneira clara, objetiva, simples e principalmente que ela seja aplicável. Temos então a classificação das variáveis, a classificação dos dados. Vamos estudar como que os dados se dividem, quais as características desses dados, como eles poderão ser trabalhados e, principalmente, como eles poderão ser obtidos. Os dados, na realidade, eles estão disponíveis, mas eles precisam ser obtidos. Eles não estão simplesmente à nossa disposição a hora que nós temos vontade. Vamos seguindo aqui para conhecermos mais. Uma vez dispondo dos dados, eles deverão ser trabalhados. Aí é que entra a parte mais matemática da estatística. É exatamente a preparação desses dados para que possamos iniciar nosso estudo. Normalmente apresentamos os dados em forma de tabelas. Essas tabelas são obtidas e trabalhadas de maneira absolutamente simples, de maneira absolutamente lógica. Teremos as séries de dados, analisamos esses dados de maneira histórica e possibilitando posteriormente as conclusões que necessitamos. Para complementarmos essa parte das tabelas, é necessário fazermos alguns cálculos. São cálculos simples, envolvendo todos esses dados que foram coletados por nós, seja através de alguma pesquisa direta, ou seja através de uma busca em locais específicos. Complementando a nossa parte final, temos essas medidas, mediana, moda, amplitude, são medidas importantes. Vamos fazer uma apresentação gráfica desses dados. Essa apresentação gráfica, normalmente, ela é muito utilizada em qualquer tipo de relatório, em qualquer tipo de pesquisa. Como a gente pode imaginar, um gráfico substitui 1000 palavras. Sabendo interpretar um gráfico adequadamente, podemos obter muitas informações em pouco tempo. É com isso que vamos fazer nosso trabalho. Vamos avançar um pouco agora, falando do primeiro tópico do nosso curso. Muito bem. O que é estatística? Bom, essa é uma pergunta absolutamente simples, porém, em qualquer bibliografia que vocês pesquisarem, vocês vão encontrar definições diferentes. Mas elas são diferentes apenas na forma como elas estão escritas, na forma como elas são expressas. Na realidade, o conteúdo que queremos dizer é exatamente o mesmo. Conheço uma definição de estatística que está aí para vocês, absolutamente simples e que pode dizer bastante do que vamos estudar. Vejam bem, o que temos aqui? Estatística é um conjunto de ferramentas matemáticas que nos permitem tomar decisões a respeito da incerteza. Vamos analisar essa frase com algum cuidado. É um conjunto de ferramentas matemáticas. Vejam bem, nós temos absolutamente que trabalhar de forma matemática os dados que nós acabamos de coletar, que nós vamos trabalhar. Isso é inevitável. O que vem a ser tomar decisões a respeito da incerteza? Vejam bem, nós não temos certeza de que um fato ocorrido no passado vá se repetir novamente da mesma maneira. Isso é apenas uma possibilidade, uma tendência. E é exatamente esse o grande papel da estatística. Ele permitir que, a partir do estudo de fatos ocorridos num passado recente, ou nem tão recente assim, nós possamos ter ideia daquilo que virá a acontecer. E note bem, tomada de decisão. O que vem a ser tomada de decisão? Essa é a base de tudo que nós vamos fazer. A todo momento, qualquer profissional, um profissional militar, então, muito mais, ao tomar uma decisão, vai se definir numa ação, um fato que deverá ser combatido. E a estatística vai nos ajudar bastante
a que essa tomada de decisão seja a mais acertada possível. Por isso, a grande necessidade, o grande papel da estatística na formação e na carreira que vocês vão abraçar. Vários pesquisadores, vários autores relatam as vantagens da estatística, mas uma frase deles me deixa muito feliz em compartilhar com vocês. Ela está projetada aí para vocês. Observem. Somente conhecemos alguma coisa quando conseguimos mensurar. Vejam o que essa frase quer dizer. Muito simples. Nós sabemos alguma coisa quando podemos medir algo. Vou dar um exemplo absolutamente simples que vai facilitar a compreensão de vocês. Vejam bem, como que nós sabemos que uma pessoa está com saúde ou não? Apenas olhando para ela, apenas perguntando se ela está se sentindo bem? Claro que não. Além desses aspectos visuais, é necessário que se façam alguns exames. Vamos pegar alguns exames extremamente simples. Por exemplo, um exame vital, pressão, temperatura. Mede-se a temperatura através de um termômetro, obtém-se a temperatura do corpo. Através daquela medida, sabe-se se a pessoa tem algum quadro de infecção ou não. Uma outra medida, a pressão. Mede-se a pressão do indivíduo. Existem parâmetros estatísticos que definem a faixa de pressão considerada ideal e, baseada nisso, sabe-se que aquele indivíduo tem um fluxo circulatório razoável ou não. E não paramos por aí. Qualquer exame de sangue que nós fazemos para avaliar a nossa atividade, a nossa saúde, ela vem cheia de números. Cada indicador que os médicos trabalham contém uma gama enorme de fatores, enorme de faixa de fatores, e exatamente essa mensuração vai dizer se a nossa saúde está boa ou não. Por isso é importante que nós tenhamos conhecimento de todos esses dados, de todas essas faixas de valores, que nada mais são do que valores estatísticos, e baseado nesses valores estatísticos, nós vamos saber se o indivíduo tem saúde ou não. Muito bem, vamos continuar então o nosso trabalho agora, falando um pouco mais desses dados. Observem bem. A nossa próxima frase: a estatística trabalha com dados. Dados devem ser obtidos. Vamos trabalhar essa expressão. Vamos pensar um pouquinho aqui. Como que nós obtemos dados, gente? Pensem um pouco. Alguns dados nós vamos procurar em livros, em fontes. Outros nós teremos que obter. Vamos supor um exemplo muito simples. Esses dados que nós acabamos de falar a respeito da sua saúde. Você vai obter uma amostra de sangue e vai colocar em análise. Outros tipos de análises são feitas em dados que serão observados. Por exemplo, taxa de criminalidade, que é algo que estará presente na vida de vocês, deverá ser medido, contado, observado. Esses dados deverão ser pesquisados, eles não serão encontrados simplesmente em qualquer livro. Deverão ser buscados em cada local que vocês estiverem trabalhando. Muito bem. Feita essa coleta, esses dados serão, então, trabalhados e apresentados para, após analisados, tomarmos uma decisão. Vamos seguir esse fluxo que está aí no nosso material mais uma vez. Observem. A estatística trabalha com dados, correto? Os dados devem ser obtidos. Obtidos como? Ou através de alguma pesquisa, ou através de alguma técnica de observação, de contagem, de mensuração. Uma vez disponibilizados esses dados, eles deverão ser apresentados, colocados em uma forma que a matemática vai nos ajudar, em seguida analisados. Após essa análise, podemos tomar a decisão que nos parecer mais adequada, baseada nesses dados. Esse é o roteiro que temos que seguir, correto?
Vocês estão vendo que o processo é muito simples, não é complicado. Vamos recapitular, então. A estatística trabalha com dados. Esses dados deverão ser coletados, observados, trabalhados e vai nos permitir uma tomada de decisão. Isso é muito simples, mas muito importante. Vamos avançar, então, neste trabalho. Vamos ver o que nos aguarda agora. Para entendermos o que é usado na estatística, precisamos entender o conceito de porcentagem. Vamos fazer aqui uma breve recapitulação para nivelar o nosso conhecimento de porcentagem. Eu vou me permitir utilizar o quadro para facilitar a nossa abordagem. Observem o que é uma fração, meus amigos. Fração. O que vem a ser uma fração? Fração é uma parte de um todo. O exemplo mais simples de uma fração, que é ilustrado em qualquer manual, é de uma pizza. Imaginem que isso aqui é uma pizza. Vamos pensar nessa pizza dividida em duas partes. Nós temos uma parte, nós temos a segunda parte. Ou seja, cada uma dessas partes são duas. A primeira parte em uma. Ou seja, essa primeira parte que nós estamos desenhando aqui significa metade. Metade de quê? Metade da pizza. É completamente diferente de nós falarmos metade de um pão, metade de um salário. Aqui eu estou tratando de uma pizza, metade dela. Muito bem. E se essa pizza fosse dividida não em duas partes, mas em 4 partes? Observem agora. Nós temos 4 partes nessa pizza. Esta parte que nós achuramos em vermelho significa, então, 2 partes, correto? A primeira parte, a segunda parte. Só que agora nós temos 2 partes em 4 partes. Vocês podem observar que essa parte em vermelho, 2 partes em 4, é exatamente igual a uma parte em 2. Vamos pensar agora em dividir essa pizza em 8 partes. Observem. O que temos aqui agora? Vamos analisar. Nós temos 1, 2, 3, 4 partes em 8 partes. E assim sucessivamente. Poderíamos fragmentar essa nossa pizza aqui em muitas partes iguais. Uma próxima divisão em 2 partes, teríamos 16 partes e assim sucessivamente. Temos aqui, então, um conceito de frações equivalentes, ou seja, meio é igual a 2/4, que é igual a 4/8, e assim sucessivamente. Podemos estabelecer uma sequência infinita de divisões. O objetivo, então, de frações equivalentes é mostrar que elas são iguais, é claro. O sentido da porcentagem é encontrar uma fração equivalente àquela que estamos estudando, que tenha o denominador 100. Isso caracteriza a porcentagem. Como que nós vamos fazer isso? Muito simples. Basta estabelecer uma pequena regra de 3,
que nós vamos mostrar para vocês aqui agora. Eu vou apagar essa parte do quadro aqui e vou mostrar a vocês. Muito bem. Se nós temos uma fração 1 sobre 2, correto? Nós vamos buscar uma fração x sobre 100. Muito bem, como que nós vamos fazer? Uma multiplicação em cruz extremamente simples, extremamente conhecida. Vamos multiplicar os extremos. Nós vamos ter, então, 2 vezes x é igual a 1 vezes 100. X, então, 2x igual a 100, x igual a 100 dividido por 2, igual a 50. Ora, está claro para nós, então, que 1/2 é igual a 50 centésimos, ou 50 dividido por 100, ou ainda 50%, que é o nosso símbolo de porcentagem. Então, significa que meia pizza, ou meio saco de feijão, ou meio salário mínimo, equivale a 50%. Vamos agora repetir esse cálculo para outras situações. Vou agora apagar o quadro para dar um outro exemplo. Exemplo muito simples, que vai facilitar bastante o entendimento de fração e porcentagem inicialmente. Vamos lá. Um terço. Qual é a fração equivalente a um terço? 2/6, 3/9. Desde que eu multiplique o número em cima e embaixo pelo mesmo valor, teremos uma fração equivalente. Qual é a fração equivalente com denominador 100? Vamos repetir o nosso raciocínio. Vamos fazer 1 terço igual a x sobre 100, x igual a 1 vezes 100, x é igual a 100 dividido por 3. Essa divisão não é uma divisão exata. É uma divisão muito comum, muito conhecida. 1 terço equivale a 33,33%. Essa é uma dízima. Não tem problema, não. Sempre que tratarmos com porcentagem, não é obrigatório obtermos números inteiros. Extremamente tranquilo vocês entenderem essa situação que vai se repetir muitas vezes. Este é um caso simples. Vamos agora a um outro exemplo. A fração 2/8 é igual a 1/4. Vamos fazer o contrário. Qual é a correspondência de 1/4 em relação à porcentagem? Nós podemos repetir o mesmo cálculo. 1/4 igual x sobre 100. Chegamos à conclusão que x é igual a 100 dividido por 4, igual a 25, ou 25%. Mas eu gostaria agora de ensinar um pequeno atalho. A regra de 3, ela funciona sempre, mas nós não vamos ficar fazendo regra de 3 o tempo inteiro. Imaginem vocês fazendo uma prova, um concurso, que vocês vão fazer brevemente,
qualquer minuto, qualquer tempo que a gente ganhar será importante na análise final da sua resposta. Ao invés de gastarmos alguns segundos a mais com essa regra de 3, por que não simplesmente dividir 1 por 4? O que vem a ser 1 por 4 e multiplicar por 100? 1 dividido por 4, meus amigos, é igual a 0,25. Sempre que obtermos um número como este, o correspondente, 25%. Então, para terminar essa abordagem inicial de porcentagem, vou colocar umas regras práticas para vocês. O que é 10%? 10% é a mesma coisa que 10 sobre 100, que é igual a 0,1. 20% é igual a 20 sobre 100, que é igual a 0,2. E assim sucessivamente. Ó. 1% é igual a 1 sobre 100, que é a mesma coisa que 0,01. 100% é a mesma coisa que 100 sobre 100, que é a mesma coisa que 1. Esse é um conceito importantíssimo que nós vamos trabalhar bastante na nossa próxima apresentação. O mais importante é vocês perceberem que o número percentual é uma fração e um número decimal. Nós temos situações que devemos estar atentos a ela, em que vamos trabalhar com números maiores que o total. Por exemplo, vou colocar aqui 150%. Isso existe? Bom, como parte de alguma coisa, não. 150% é mais que o todo. Porém, temos situações onde algum evento, alguma situação, vai aumentar mais que 100%. Por exemplo, na área de vocês, um índice de criminalidade, por exemplo, ele pode aumentar mais de 100%. Então, nós teríamos uma situação como essa aqui. Isso vai produzir o número 150 sobre 100, que é a mesma coisa que 1,5. Este é o número que corresponde a 150%. E assim sucessivamente. 200% vocês vão observar que será igual a 2, 300% a 3, e assim para qualquer outro valor que estivermos trabalhando. Vamos agora encerrar essa nossa primeira atividade fazendo um cálculo simples para prosseguirmos na nossa caminhada. Como calcular 10% de alguma coisa? Eu quero calcular 10% de 48, por exemplo. Temos muitas maneiras, mas utilizando aquela regra prática que eu acabei de falar com vocês, bastaria pegar o correspondente de 10%, que é 0,1, e multiplicar por 48. Vai produzir, então, o número 4,8. Ou seja, 4,8 equivale a 10% de 48. Com esse primeiro cálculo, encerramos esta atividade inicial de porcentagem. Na nossa próxima atividade, vamos fazer cálculos mais aprofundados. Muito obrigado, até a próxima.